Vamos falar sobre a vida de discípulo, é uma série, e hoje é a segunda mensagem, e o tema dessa mensagem é frutifique, porque discípulo é para frutificar. Vamos repetir isso? Discípulo é para dar fruto. Então, esse é o nosso desafio, e frutificar é um desejo de Deus para nós, para cada um aqui, dar fruto. E nós vamos falar sobre isso. A vida de frutificação pregada por Jesus, o frutificar é um sinal de maturidade na igreja. É um sinal de crescimento, não só em quantidade de pessoas, mas em vidas transformadas. Em vidas mudadas por Cristo, pela ação do Espírito Santo. E dar fruto é do interesse de Deus na nossa vida. Deus não entrou na nossa vida só para nos dar salvação. O propósito final é a salvação, nós vamos para a eternidade com Ele. Mas você ainda está aqui nessa terra, e você não pode esperar essa salvação de braço cruzado. Nós precisamos ser intencionais no desejo de dar fruto. Nós precisamos buscar isso, nós precisamos desejar isso, esse dar fruto. Porque dar fruto vai ser o tempo em que a gente vai estar aqui na terra, desenvolvendo, buscando isso, correndo atrás disso, porque é um desejo de Deus, é um mandamento do Senhor. E no final Ele é glorificado com isso. Vamos ler lá em João 15. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 15, versículos de 1 a 8. Diz assim, aqui Jesus usa uma figura de linguagem, uma metáfora, e ele se compara com uma videira. Diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, o fruto que está dando, o ramo que está dando fruto, o que ele faz? Poda. Mas já está dando fruto, para que mexer? Time que está ganhando não se mexe. Mas Deus fala assim, não, precisa podar. E vai melhorar mais ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Lembra, você sozinho não vai fazer nada por si só. Isso não é da nossa natureza. Precisa da ação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo. Por si mesmo nós não vamos conseguir. Na disciplina nós não vamos conseguir. Se não permanecer na videira, nós não vamos conseguir. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Amém? Dar fruto é tão importante que Jesus teve uma atitude estranha perante os discípulos, mas ele quis deixar uma mensagem. Ele estava vindo do campo, chegando na cidade, ele estava com fome. E ele estava com os discípulos. E está em Mateus 21. E naquele momento ele vê uma figueira. Alguém que vê uma figueira com fome vai atrás de figo. Aqui no sul tem figo. Daqui para cima, né, sudeste, norte, não tem figo. É a primeira vez que eu vi uma figueira cheia de figo, né, Claudinha? Foi na rua, numa calçada de Cascavel. Eu falei, não é possível.
uma figueira cheia de figo na calçada de Cascavel. Imagina o que passou pela minha mente. A árvore na calçada tem dono? Só que só passou pela minha mente e a gente ficou olhando do carro e namorando aqueles figos, né? E no centro da cidade ainda, uma coisa rara, mas eu vi a dona do figo olhando lá da janela e falou: eu estou de olho em você. Lembra disso, Claudinha? Que tinha lá a senhorinha lá olhando, e só passou pela minha mente provar um figo daquele ali. Mas essa figueira de Jesus, quando ele foi procurar figo, não tinha figo nenhum. Ele falou: então para que serve uma árvore, uma figueira sem figo? Então ele olhou para a figueira: não dê mais fruto nenhum e seque. E a figueira secou. Estranho, mas ele queria deixar uma mensagem. Jesus tinha pouco tempo para fazer o ministério dele. Tudo era uma oportunidade para ensinar algo. Ele estava querendo dizer o seguinte: olha, a nossa vida tem que dar fruto, senão a gente seca. O Filho de Deus tem que dar fruto. Então nós vamos ver o que é dar fruto. E para dar fruto, ele fala uma coisa muito importante aqui. Primeira coisa, para dar fruto, a gente precisa permanecer na videira. Nós precisamos permanecer na videira verdadeira, porque nós somos ramos, e a videira verdadeira, a videira que é Cristo, ele se compara com a videira justamente para o povo entender aquela linguagem. Na região ali de Israel, principalmente ao norte, ali na Galiléia, naquela região ao norte do mar da Galiléia, tem muita uva ali, o solo é propício. Então ele estava usando uma linguagem para que aquele povo entendesse. E ele está falando: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem conectados em mim, vocês vão dar fruto. Eu sou a fonte. Eu vou alimentar vocês espiritualmente. Por si só, vocês não vão conseguir, ou seja, só com a autoajuda, só com a disciplina, só com as decisões pessoais. Por isso que pessoas se frustram. Elas tomam uma série de decisões. Às vezes decisões no culto, lá na sua casa orando, tomam decisões e daqui a pouco já estão pecando de novo, já não conseguem cumprir, já não conseguem frutificar naquilo que elas fizeram, se propuseram a fazer, porque querem ir na disciplina humana, que é importante. Sim, claro que é. Nós temos versículos lá em Provérbios que falam da disciplina que nos levam a algumas conquistas. Mas quando mexe com áreas espirituais, áreas de transformação de caráter, de vidas de pessoas, frutificar no reino de Deus, tem algo mais profundo aí que Deus está falando. Olha, Jesus é a fonte, nós temos que estar conectados com Ele. E quando você vê o que significa, o que Jesus está falando, como é que eu vou estar conectado com Ele, sim, eu tenho que crer nele? Claro que tem que crer. De todo o coração e entregar a sua vida, crer que Ele morreu e que Ele ressuscitou por você, crer nesse plano de salvação de Deus, de resgate da humanidade para resolver o problema do pecado, crer que Jesus é o seu Senhor, mas agora também ter o propósito de viver o que Ele ensina. Por isso que no versículo 7 que a gente leu, ele diz que aquele permanecer na videira, ele diz o que significa? É permanecer na palavra de Deus. Aquele que permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem neles, ele diz o que é permanecer na videira. O permanecer na videira significa viver os princípios da videira verdadeira, daqueles que Jesus ensina. Os princípios de Deus, é buscar viver isso, buscar viver essa palavra. Então, isso é permanecer na videira, é permanecer
na verdade, na palavra, firme na palavra. O que ele ensina também aqui? Como que a gente vai dar fruto, e fruto melhor? Precisa passar pelo processo da poda. Diga, poda. E poda é desagradável. Nós temos aqui o César Conte, meu vizinho lá de rua. César, levanta a mão aí, pessoal, te conhecer aí. César, eu costumo falar que a casa dele, a terra lá é diferente. Lá é a terra de Canaã. É a terra prometida. Tudo lá dá mais, né? Ele planta, cresce um alface desse tamanho, né? Parece até de Itu, né, César? Ele planta de tudo lá e ele faz aquela terra, ele explora o melhor da terra e ele gosta desse negócio, até porque ele é engenheiro agrícola e ele entende. Mas ele plantou uma fruta de conde na calçada, né? E foi crescendo e deu fruto, né, César? E a gente passava e ficava namorando aquelas frutas de conde. E deu fruto e tal. De repente, eu passei um dia lá, ele cortou todos os galhos, ficou só o tronco. E eu falei, o César acho que está precisando de oração. Será que ele não quer mais aquela árvore? Dava umas frutas de conde enorme assim, e acho que ele desistiu. Ainda pintou de branco todos os lugares que ele cortou. E ele não quer mesmo que nasça nada, né, César? Não quer mesmo. Olha, desistiu. Acho que o pessoal andou pegando na rua aí, ele se estressou, cortou a árvore. Passou uma semana, estourou um broto, eu até tirei uma foto. Passei ali com a Claudinha, tirei uma foto, eu falei, daqui a pouco estourou um outro lá, e daqui a pouco começou, vai ver como é que está agora a árvore do César lá. Fruta de conde, já está nascendo as frutinhas? Quando que vai ficar pronto para a gente atacar lá? Abril, né? Abril. Prepare-se, pessoal, abril. Quem gosta de fruta de conde, né? E o pessoal do GA deve ficar namorando lá, né? Porque ele tem um GA na casa dele. E a árvore já está toda cheia, uma árvore frondosa crescendo. E eu fiquei pensando, Deus, assim é a nossa vida. Quando Deus manda a gente podar, algo que já estava até no nosso entendimento, já estava bom. Mas Deus quer sempre melhorar. E a poda não deve ser nada agradável. Pensa bem, se a árvore tivesse sentimento e pudesse pensar, né? Puxa, esse galho aqui ele está me cortando, mas eu dei muito fruto naquela época, agora ele está cortando, esse cara está doido, né? E é assim que às vezes a gente pensa que Deus faz. Deus tira algumas coisas da nossa vida, Deus deixa acontecer algumas coisas que a gente não entende bem, mas Ele vai usar aquilo de alguma forma, para fazer você produzir mais em favor do reino de Deus, porque o fruto nunca é para nós. Diga, o fruto nunca é para nós. A árvore come do fruto? Sim ou não? É sempre para alguém desfrutar. O fruto é para abençoar, mas só que nós somos abençoados também. Uma árvore, depois da poda, ela fica mais saudável, ela fica mais resistente, não é, César? Tu que entende isso aí. Fica mais resistente a pragas, fungos e etc. tal, porque ela fica mais vigorosa, ela fica com mais força para sugar os nutrientes da videira verdadeira. Quando Deus começa a nos podar, cada vez mais a gente fica dependente do Senhor, porque a gente entende que sem Ele nada podemos fazer. Por si só nós não vamos conseguir dar fruto sem Deus. Você quer dar fruto? Sim ou não? Quem quer ter uma vida frutífera? Levanta o braço. Está preparado para a poda? Teve gente que baixou a mão rapidinho. Mas pode ter certeza,
o nosso Deus, Ele poda da forma certa, no momento certo, e Ele cumpre o que Ele prometeu. Se você perseverar, Ele vai fazer você dar mais fruto ainda. Creia nisso, meu irmão. Deus é fiel. Agora, quando a gente fala em fruto, muitas vezes a gente fica pensando só em serviço, servir. É também o serviço. A gente dá fruto servindo, mas não é só serviço. As pessoas se enganam pensando que quando falam em dar fruto, não, tem que fazer alguma coisa para Deus. Deus está interessado em algo mais, em algo além do servir. O servir, se fosse só serviço, o dar fruto, Jesus não tinha escrito para nós lá em Mateus 7. Ele explica ali quando ele fala aos falsos profetas. Ele não tinha falado com os fariseus, que os fariseus pensam num povo de uma religiosidade produtiva. Eles faziam tanta coisa, eles eram cheios de atividades religiosas, mas Jesus falou, olha, o coração de vocês está distante de mim, os seus lábios falam de Deus, de amor, mas o coração está distante. Falta no coração de vocês a justiça e o amor. Só que é o seguinte, eles serviam o tempo todo. Eles estavam sempre fazendo coisas. Quando a gente vai lá na igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, Jesus começa a elogiar aquela igreja e fala, olha, essa igreja é uma igreja perseverante, a igreja de Éfeso. Essa igreja é uma igreja que sofre pela minha causa. Essa igreja é uma igreja que trabalha arduamente. Trabalhava muito. Essa igreja não aceita falsos profetas. Vocês são muito bons. Dá vontade até de querer ser aquela igreja quando a gente começa a ler aquele Apocalipse 2. De repente, Jesus vira o jogo da conversa e fala assim, mas eis que eu tenho algo contra vocês. Aí se prepara que vem chumbo grosso agora. Eis que eu tenho algo contra vocês. Vocês fazem tudo isso, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Pare e pense, onde isso começou? Volte lá atrás, pense. Se arrependa e faça as obras que vocês faziam anteriormente. Sabe o que Jesus estava querendo mostrar para a gente? Olha, o serviço é importante, mas tem algo muito mais importante, que na verdade eu quero o coração de vocês. Eu quero uma vida, eu quero o amor de vocês, eu quero mais do que um serviço, um relacionamento, porque serviço é só para servo, mas relacionamento é família, aí entra filho. Tem muita gente que só quer ser servo de Deus e esquece que é filho, e esquece de entrar na intimidade do Pai, e esquece de desenvolver um relacionamento. Por isso que ele fala em amor, vocês abandonaram o amor por mim, o amor de pai, o amor de filho, o amor de família de Deus, e vocês agora são os fazedores de coisas. Ele não está dizendo que o servir não é importante, mas ele está falando que antes do servir, ele quer um coração totalmente entregue a ele. Ele quer um relacionamento de intimidade, ele quer uma comunhão, ele quer que a gente lembre dele. Assim é a vida de um discípulo, amém? E onde que eu vejo que isso é importante? Quando o relacionamento com Deus é essencial, é importante, a gente vê isso, ele falando aqui, em João 14, 23. Se alguém me ama,
guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Ele está falando, olha, vocês me amam, então tenham uma vida de obediência, guarde essa palavra. Então ele está falando, permanecer na videira significa, na verdade, guardar a palavra de Jesus. Isso é uma demonstração de amor. Você quer saber se você está amando a Deus? Então, se você está amando. Se você está amando, você está obedecendo. E Ele promete que Ele virá e fará morada em nós. Deus quer tanta intimidade, tanto relacionamento, que Ele não se contenta a ficar longe, Ele quer morar dentro de você. Vida de discípulo é uma vida consciente de que Deus mora em nós, é uma consciência da presença de Deus constante. Não é só um relacionamento de culto ou de atividade religiosa, é o tempo todo, a gente sai daqui e a gente continua o nosso culto a Deus. Nós estamos reunidos numa celebração de domingo, que é algo bíblico, você vê isso lá na igreja primitiva, no Novo Testamento. Mas o culto a Deus é todo o tempo. A nossa vida deve estar em adoração a Deus, em comunhão com Ele, todo o tempo. Agora, nós não podemos descartar o serviço. Não, então agora porque eu aprendi que eu sou discípulo e Deus só quer o meu coração, então eu vou só me relacionar com Deus, mas negócio de fazer coisa... Não é assim, não é isso. Deus está falando, o serviço é o resultado do seu relacionamento comigo. Você entendeu que Jesus, Ele não veio para ser servido, mas para servir, como Ele diz, e agora nós somos parte do corpo de Cristo, e Deus nos deu, então, dons, habilidades, para a gente abençoar e frutificar na vida das pessoas. Você vai num evento desse aqui na igreja, por exemplo, como o Acampa Dentro Nova Kids, que não é fácil organizar. Tem gente que pensa que coisa de criança é só chegar e colocar numa salinha e pôr uma música e deixa as crianças brincando lá e fazendo tudo que tem vontade. É assim, Nova Kids? Sim ou não? Não, é tudo organizado. E tudo isso dá trabalho. Mas sabe de uma coisa? Deus colocou pessoas com dons ali. Para quê? Para frutificar na vida das crianças. E elas aprenderem princípios de Deus e começarem a gostar das coisas de Deus desde cedo. Se apaixonar por Jesus desde cedo. Se apaixonar em querer obedecer ao Senhor, e obedecer princípios. E já aprender a servir desde pequenininho. Então, nós não queremos descartar o servir de forma nenhuma, porque isso aqui, inclusive na nossa igreja, a área de ministério é muito forte, e a gente, a partir do mês que vem, a gente vai começar a divulgar de novo e já abrir novas oportunidades de ministérios para toda a igreja. Nós não queremos descartar isso, mas nós precisamos entender o princípio. O princípio é que o coração vai na frente. Aqueles irmãos da igreja da Macedônia, de 2 Coríntios 8, Paulo escreve à igreja de Corinto um exemplo de dedicação, de amor da igreja da Macedônia em relação à igreja da Judéia. Irmãos pobres, aqueles irmãos da igreja da Macedônia. Você lê o texto ali e eles queriam contribuir financeiramente para ajudar a igreja da Judéia. E Paulo falou, não, na verdade vocês é que precisam de ajuda, deu a entender ali que não queria que eles contribuíssem. E eles falaram, não, para nós é um privilégio, nós fazemos questão de ajudar. E o texto fala uma coisa muito interessante, que antes de qualquer coisa, eles entregaram a si próprio a Deus, totalmente. E deixa um ensino para nós. Eles estavam demonstrando generosidade, amor
com aqueles irmãos, servindo aqueles irmãos, doando dos próprios recursos, que já eram poucos. Já eram poucos, falam que eles eram muito pobres, não eram poucos, não, o texto fala, mas a Bíblia diz que antes eles se entregaram a Deus primeiro. O serviço vem depois. Isso não quer dizer que você não vai servir mais, não. Então, eu não me entreguei a Jesus, eu não vou servir mais. Não, você tem que se entregar a Jesus e servir. E o seu coração precisa estar conectado na videira e saber, não, agora eu estou frutificando, eu estou servindo, eu estou abençoando o corpo de Cristo, mas o meu coração é de Jesus. E eu tenho um relacionamento com Ele. Você vê como o serviço é importante? Mateus 25, abre a sua Bíblia aí, Mateus 25, 35. Olha o que diz aqui nesse texto. Mateus 25, 35. Esse texto aqui, Jesus fala, quando ele vier na glória, ele vai meio que fazer uma prestação de contas com o povo. E ele vai separar as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. E vai falar para as ovelhas assim: venham benditos do meu Pai, para o reino que eu tenho preparado para vocês desde a fundação do mundo. Né? E depois ele diz, por quê? Aí ele começa a falar o 35, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Fui estrangeiro e me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Preso e vocês me visitaram. Tudo isso é serviço. Tudo isso é ministério. É servir, é fazer algo para as pessoas. Então os justos lhes responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessidade de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Amém? Deus está descartando o serviço? Sim ou não? Não. Ele está falando, faça isso para pessoas, abençoe pessoas, frutifique na vida das pessoas, que você, na verdade, vai estar fazendo para mim. Eu recebo como se fosse para mim. Esse é o princípio de Deus. Dar fruto sempre no final vai para o Senhor. Agora, se você decidir ser uma pessoa frutífera, além de você saber que você precisa permanecer na palavra, conectado na videira, não perder a sua fé em Cristo, as palavras de Jesus precisam permanecer na nossa vida. Você precisa saber que você vai ser podado, Deus vai tratar cada um de forma diferenciada. A poda é diferente para cada um, para cada tipo de árvore é uma poda diferente. É ou não é, César? Não é? Até época diferente. Você precisa saber disso. Né? Você precisa saber que se você quer frutificar no reino de Deus, você vai ter que lutar contra esse mundo, não se conformar no padrão desse mundo, tirar áreas da sua vida que tem te atrapalhado, pegar aquela sujeirinha que está escondida embaixo do tapete, tirar aquela sujeira. O lixo atrai mosca. Se não tirar o lixo, a mosca volta, e demônios são iguais a moscas na vida da pessoa, e impede a pessoa de frutificar. Se é uma coisa que o diabo gosta de fazer, ele não tem como roubar a nossa salvação, já está garantida em Cristo. Jesus já conquistou na cruz e nós cremos nisso. Não tem como ele roubar isso, ele sabe disso. Mas quer ver uma coisa que ele é bom em fazer?
E se a gente não vigiar, ele acaba deixando a gente assim, impedido de dar fruto. É terrível, meu irmão. A pessoa fica do mesmo jeito na igreja, não consegue produzir nada, não abençoa a vida de ninguém, não é abençoado, não prospera, não cresce com Deus, está sempre enroscado com problema, está sempre travado, não consegue frutificar. Discípulo, vida de discípulo tem que ser uma vida de dar fruto. E nós temos que decidir isso, nós temos que ser intencionais nisso aí, e saber que é uma realidade. Agora, como Deus quer sempre nos abençoar e nos recompensar, no final desse texto, olha aqui, tem promessas aí. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras, lembra que o contexto é dar fruto. Minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Tem 3 verdades aqui. Primeiro, oração de discípulo, de vida de discípulo, Deus responde. Pode pedir o que quiser. Pensa uma coisa aí. Quem quer ser discípulo verdadeiro de Jesus? Então você pode pedir o que você quiser. Sou eu que estou falando? Sim ou não? É Deus. Então eu vou pedir uma coisa bem igual o gênio da garrafa, né? Quero pedir uma coisa. E até contei no primeiro culto, tinha um irmão aqui na igreja, foi transferido, ele era muito engraçado. E estava saindo ali, ele falou: pastor, ora aí que fiz um bolão, investi alto, e se eu ganhar, eu vou dar de oferta para a igreja 20%. Ora, pastor. Eu falei: eu vou orar para você não ganhar. Ele: que isso, pastor? Sério? Aí a fisionomia dele mudou. Eu falei: se você ganhar, você vai desviar, meu irmão. Aí ele foi embora. Deu uma risada assim. No domingo seguinte ele voltou: pastor, Deus ouviu a sua oração. Eu: glória a Deus. Deus está falando para a gente pedir o que quiser. Você já imaginou Deus, um gênio, na tua frente? Hein? Fala: Fabrício, pode pedir o que você quiser, eu faço para você. Fernando, pode pedir. A Bíblia está ali, vamos pedir então. Agora, será que Deus está dando um tiro no escuro? Deus está viajando? Sabe por que ele falou isso? Porque ele está falando o seguinte: olha, eu confio em discípulo. Quem é discípulo verdadeiro sabe exatamente o que ele precisa pedir. Amém? Não vai sair que nem um filho mimado pedindo coisa do mundo da lua, porque discípulo de Jesus está conectado com a videira, está conectado com o Pai, e ele sabe que um princípio para responder oração, que está lá em 1 João capítulo 5, é pedir segundo a vontade de Deus. E ele sabe qual é a vontade de Deus. Amém? Por isso que Deus confia assim. Pode pedir o que quiser. Discípulo verdadeiro, meu irmão, está ali na palavra, está permanecendo, está conectado com a fonte, com o tronco principal, que é Jesus, é a pedra angular da esquina, ele está conectado, e ele não vai sair pedindo coisas absurdas. Eu lembro quando eu era novo convertido, eu li esse versículo, falei: uau, vamos pedir umas doideiras aí, Deus. Aí Deus falou: não, você não está entendendo nada, não é isso não, rapaz. Isso aqui não é para o teu bico, não. Isso aqui é algo muito profundo. Isso aqui é algo profundo, é para quem está querendo ser discípulo de Jesus. Você é muito imaturo ainda, você não sabe o que é isso.
Quando a gente fala de maturidade, a gente está falando de discípulo. O discípulo, ele quer ser maduro, é crescimento, meu irmão, é vivência, é poda, é frutificar, e isso só vem com o tempo, não adianta. Talvez tenha novo convertido aqui. Você já pode começar a dar fruto, mas no teu tempo, na tua experiência. Não queira frutificar numa área que ainda você não foi chamado para frutificar. Mas você já pode começar a obedecer ao Senhor, você já pode começar a influenciar vidas, sentir a consciência da presença de Deus na tua vida, consciência de pecado, porque agora o Espírito Santo está na tua vida. E é assim, a vida com Deus é um constante crescimento. Jamais eu daria essa mensagem no início da igreja, eu não tinha capacidade para isso, eu não tinha maturidade para isso. Hoje é outra realidade que eu vivo em 15 anos de igreja, quando a igreja começou. Eu vivi coisas na minha vida que é essa realidade aí, de poda, de transformação, de mudança de vida. Tudo é no seu tempo. E é assim, a vida cristã é assim. É uma caminhada, é um crescimento, é um aprendizado. Tudo com o propósito de frutificar. Você quer ser um discípulo de Jesus? Quer dar fruto? Então diga, eu quero, Senhor. Eu quero dar fruto. Deus também quer que você dê fruto. E Ele diz aqui, você pode pedir o que você quiser. O meu Pai é glorificado pelo fato de você dar muito fruto. Olha o que Deus quer fazer, Ele quer que a gente dê muito fruto. Porque a árvore boa é aquela que dá muito fruto. A colheita é melhor. O resultado é melhor. Ela usufruiu melhor da terra, ela estava mais saudável, ela estava bem preparada. E o resultado é muito fruto. Fruto é resultado, mas tem um processo. E Ele diz que o Pai é glorificado. É para Deus, não é para nós. Repita comigo, é para Deus. Deus é glorificado e não ser humano. Não é para a gente se exaltar, se achar o cara. Eu faço, olha só o meu ministério, ou o meu grupo, ou seja o que for. É a gente começar a achar que é por nossa causa. Claro que a liderança é fundamental. A gente ensina no curso de liderança aqui na igreja, tudo começa e termina com o líder, em qualquer lugar. É um princípio. A empresa é o espelho do líder, a igreja é o espelho do líder, até no exército a gente fala que a tropa é o espelho do comandante. É um princípio. Agora, no reino espiritual, diz assim, nesse texto, sem mim nada podem fazer, porque coisas espirituais não são iguais às coisas do mundo, é diferente. A igreja é uma organização viva, criada por Deus. A igreja é espiritual. Então, tudo que a gente faz no reino de Deus, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente começa a dar fruto, a gente começa a ver as coisas acontecer, e a gente pode correr o risco de se enganar, de viver no engano e achar que é a gente que está fazendo aquilo ali. E por isso que ministérios caem, ministérios que começam a prosperar e crescer rápido, e seja qualquer nível, a pessoa começa a se achar muito, e Deus, olha assim, não, Ele não entendeu, Ele quer a glória para Ele. Ele quer o reconhecimento para Ele. O fruto é para o Pai ser glorificado, e não nós. Nós seremos abençoados se nós seguirmos esses princípios. E Ele diz, assim vocês serão identificados como os meus discípulos. Discípulo é assim, meu irmão. Você deseja isso? Quem quer dar fruto, diga eu quero. Fique de pé, então.
eu quero dar uma oportunidade para você orar. Olha a oportunidade que Jesus está dando para você pedir o que você quiser. Eu quero que você faça uma oração agora, que você peça algo que você queira muito, que você peça agora para Deus. Se você quer ser um discípulo, como Jesus ensina, permanecer na videira, na palavra dele, resistir à poda de Deus, não ficar murmurando, que nem irmãos ficam. Irmãos que passam por problema, pode passar um probleminha, parece aquele filho mimado que tudo reclama. Passa um probleminha, já começa a reclamar, murmurar. Não pode dar nada errado. Discípulo não é assim, meu irmão. Discípulo aguenta a poda. E é igual a tinta lá do César. A gente pensa que nem vai frutificar mais. Deus passa uma tinta assim em cima, tipo uma massa, que a gente pensa, não, aqui não pode nascer nada, não vai nascer nada. Mas aquela massa é exatamente para não deixar a árvore ficar doente, para não dar praga, não dar fungo. Tem gente que na hora da poda começa a murmurar, reclama, duvida, perde a confiança, fica num nível de ansiedade, desespero. O discípulo tem que resistir. Tem que saber que a tempestade vai passar, levanta um aleluia, que nem um louvor que a gente cantou, e prossegue, e confiando e glorificando a Deus, continua obedecendo, continua fazendo o que é justo, continua trabalhando, continua servindo, e o Senhor vai chegar a hora que Ele vai falar, agora você passou no teste. A poda acabou, agora é hora de frutificar. Tudo isso faz parte da vida cristã. Então, se você quer ser um discípulo assim, limpar o teu coração, tirar as pragas, tirar aquilo que atrapalha, as ervas daninhas, que são os pecados, nada disso deixa frutificar. Essas coisas impedem o crescimento. Se você quer isso realmente, eu te convido agora a fazer uma oração. A oração da fé, você vai fazer aí, tomando posse dessa verdade. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Ore agora ao Senhor, faça esse pedido. E faça um propósito também de dar fruto para a glória do Pai. Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque é tudo para a Tua glória. Todos nós queremos dar frutos aqui, Senhor. Colocamos vários pedidos aqui, tem pessoas fazendo pedidos aqui, porque o Senhor nos abre essa oportunidade de pedir o que quiser, mas isso é para discípulo, isso é para quem está conectado na videira, isso é para quem está recebendo poda, e não está se desviando, não está murmurando. Isso é para quem não está com o coração frio, Senhor, distante de Deus. Isso é para quem quer ser discípulo, conectado com o Pai, com a videira, dando fruto. Estamos com o propósito de dar fruto, Senhor. E confiamos na Tua graça, na Tua bondade, na Tua palavra. E tomamos posse dessa verdade. Faz, Senhor, esses milagres, responde às nossas orações, para que possamos testemunhar e glorificar o Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ele é a nossa videira verdadeira, Ele é a fonte de toda a vida, da nossa vida espiritual. Ele é a fonte, está em Cristo. Amém? Você crê nisso? Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. Abençoa os nossos irmãos.
Senhor, nós queremos frutificar, nós queremos dar fruto para o Teu reino. Precisamos do Senhor, Deus. Tudo isso é para a Tua glória. Abençoa a vida de cada um aqui, dê uma semana abençoada, debaixo da Tua proteção. Senhor, livra o Teu povo de enfermidades, de acidentes. Senhor, livra, Senhor, de discórdias. Senhor, que o Senhor possa guardar, livra de assaltos, Senhor. Guarda a vida de cada uma dessas pessoas. Cerca eles com Teus anjos, Senhor. E faça com que cada um, durante essa semana, a cada dia, possa ter essa consciência de dar fruto. O Teu Espírito agindo em nós, transformando a cada dia a nossa vida. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diga para o seu irmão, e aí, vamos dar fruto? Juntos?